essa é a maior discussão que a gente tem no direito quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, porque é um termo super aberto. O que é uma pessoa humana digna? O que é uma mulher digna? Porque ele vai muito do padrão social mesmo, vai mesmo, e eu fui clara aqui, tentei ser clara quando eu disse da questão da década de 30, ele é do padrão social. Uma mulher aqui que não sei, em alguns países, aquelas mulheres, né, da África, elas usam aquelas argolas aqui, lá é considerado maravilhoso, aqui não é. Então são padrões diferentes. Mas aqui no Brasil, a gente tem que pensar nisso, o que seria dignidade, porque a nossa linguagem social, ela vai ser refletida no sistema jurídico. Por quê? Porque as leis são criadas em decorrência do que acontece aqui, ó, no nível social. Os movimentos sociais, porque nós estamos num sistema democrático de representação e, em tese, os nossos deputados, os senadores, eles deveriam representar os nossos ideais, então a lei ela sai daqui. A lei, primeiro, num sistema democrático, não vou dizer ideal, mas o mais próximo possível do melhor, ele sai do que nós pensamos. Então, se nós estamos aqui discutindo sobre a mulher, sobre feminilidade, nós precisamos pensar o que é ser mulher, o que é mulher, o que é uma mulher digna. E é a minha proposta para o pessoal da filosofia, da psicanálise, porque essa é uma indagação que corre entre nós. O que é uma mulher digna? Como que eu vou conferir a essa mulher uma dignidade? Seria assim, a mulher... Não sei, assim, que eu pensei agora que, né, que você falou dessa questão da dignidade, logo você pensa, uma mulher digna, então a mulher que tem respeito, que é respeitável, né? Mas jogando para esse contexto, então seria a mulher que faz o que a sociedade quer, que faz o que todos esperam, que cumpre o que os outros esperam dela. É uma pergunta. Se estamos falando... se a mulher cumpre com o papel que a sociedade espera dela, se as nossas queridas feministas cumprissem com o papel que esperassem delas, nós não estaríamos aqui hoje, provavelmente. Então, isso é uma questão para a gente discutir, é uma questão para mais de metro. Mas é uma indagação, eu não tenho resposta. É uma indagação, pode falar. Falar mais alto. Essa resposta... Existência do feminismo. Essa resposta é uma resposta que me atrai. Eu gosto dessa resposta, assim. Vamos respeitar a mulher pelo fato de ser mulher. Pelo fato dela, né, vamos respeitar o feminino pelo simples fato de ser feminino. É isso aí. Agora, aí vamos desdobrar. Essa resposta, para mim, é excelente, né? Mas vamos desdobrar. Porque para a gente tutelar os direitos da mulher, para a gente tutelar a mulher e criar direitos, a gente precisa ter esse estudo. Quando houve a Declaração Universal dos Direitos Humanos e se diz, o homem tem direito à vida. Por que o homem tem direito à vida? Porque nós passamos por anos a lei do mais forte, quem estava do lado mais certo, quem estava do lado mais forte. Quem não estava do lado mais forte, tchau, vai com Deus, cova, 7 palmos debaixo da terra, enfim. Holocausto, as guerras mundiais, as 2 guerras mundiais, grandes guerras mundiais, todas as atrocidades. Mesmo depois disso, a gente teve toda a problemática das outras guerras, Guerra Fria, década de 80, do século passado, todas essas questões. Então a gente precisa pensar, essa resposta ela é ótima, ela é maravilhosa, mas a gente precisa desdobrar o que a gente pensa, a gente precisa fazer assim, uma árvore da mulher digna, vamos dizer assim. E aí vamos pensar, os direitos das mulheres declarados, né, contra a discriminação. A mulher tem direito à vida, a mulher tem direito à integridade, a mulher tem direito à liberdade, direito à informação. Isso faz com que a mulher seja digna? Sim. Mas eu preciso de mais? Eu preciso avançar? É assim que a gente faz progressos. Eu preciso avançar e eu, de antemão, não tenho respostas. Estou colocando as indagações, porque essa é
é uma luta minha, porque olha só, tudo é uma questão de paradigma. Quando eu estava, uma vez, eu era promotora em Ibatiba, eu tive um caso lá de conselho tutelar, que o Ricardo Jones, né? Ricardo Jones relata no livro dele, Histórias do Homem de Vida, que eu li durante a gestação do João. E era um caso muito semelhante, era uma mulher que queria ter o filho do jeito dela, tal, foi lá em Ibatiba. E o conselho tutelar veio comigo com essa história, né? Que é isso? Essa mulher tem que ir pro hospital agora. É o direito da criança, tem que proteger essa criança, não pode sair dentro de casa, nada. Então, aí quando eu li o livro dele, quando eu estava todo naquele processo já, e eu usei todas as minhas ferramentas que eu tinha enquanto promotora de justiça para fazer com que o que eu achava certo se concretizasse. E que pena, se concretizou. A mulher foi pro hospital. Que pena, que pena, triste, né? E aí depois eu li o livro, e quando eu li o livro, eu falei, gente, eu fiz isso. E ele cita o Ministério Público, ele faz uma citação ao Ministério Público, Conselho Tutelar. Eu falei, nossa, esse cara soube da minha história lá em Ibatiba, ele sabe o que aconteceu. E aí depois que eu li o livro dele, eu escrevi um e-mail para ele, queria muito conhecê-lo. Eu escrevi um e-mail para ele dizendo que depois do livro dele, dizendo toda a minha história e tal, eu nunca mais seria a mesma e queria mudar a minha postura. Mas com isso eu quero dizer o quê? Tudo depende realmente do paradigma. Então nós temos agora um sistema, nós temos um processo de descoberta até agora. Nós precisamos avançar. E para avançar, no jurídico, a gente precisa refinar esses conceitos. Por quê? Porque nós precisamos ouvir as mulheres. E quando o jurista, quando um juiz, uma juíza, um promotor, uma promotora, ele ouve a mulher, ele olha para a mulher, ele quer ouvir, eles querem ouvir, eles e elas querem ouvir, o que é uma mulher? Você é digna como? Como que eu posso conceder a você dignidade? Eu sou digna pelo simples só de estar aqui. Mas tá, e o que é dignidade para você? Ficou a pergunta. Eu não tenho respostas. A minha resposta seria remeter à Convenção que trata dos direitos contra a discriminação da mulher. Mas me parece que a gente precisa avançar um pouco mais, porque presta atenção numa coisa. Em momento nenhum a nossa Constituição, ela fala dos direitos da mulher. Nenhum momento. Ela fala do direito do idoso, ela fala do direito da criança, ela fala do direito do adolescente, ela fala do meio ambiente, ela fala da seguridade, ela fala da ordem econômica, mas aonde está em algum momento da nossa Constituição da República, ora vejamos a Constituição Cidadã, a Constituição respeitada e festejada em nível internacional, ela não fala de direitos da mulher. Não fala. Não tem um capítulo lá, são direitos da mulher. Tá vendo por que a gente precisa dissecar um pouco melhor isso? Precisa. Porque no universo, eu fiz questão de entrar no site do Planalto para ver quantas mulheres faziam parte da Constituinte. 20 mulheres, 23 mulheres, no universo de mais de 200 homens. E essas mulheres, elas só estavam lá porque existia a cota. A cota, na época, já existia a cota de deputados, né, acho que é 20%. E se eles não tinham a cota, eles enfiavam um monte de mulher lá para entrar na cota, porque senão o partido não podia. Então, vejamos, a nossa Constituição, apesar de ser uma Constituição cidadã, ela é capenga nos direitos da mulher. Ela fala dos direitos. Então, o que aconteceu? O que acontece hoje? Hoje, a mulher, na época, a mulher ela teve os seus direitos, ela teve a evolução dos seus direitos porque ela era gestante. Não porque ela era mulher, porque ela carregava dentro de si uma vida, que era uma criança, que estava tutelada lá no artigo 225 ou 223 da Constituição da República. Só por isso. Não é porque ela era mulher. E nós tínhamos mulheres lá. Dentre elas aqui no estado a gente tinha a Rita Camata e a Rose de Freitas. Não sei se vocês se lembram, muitos se lembram, outros são novos para lembrar disso. Então, tem essa questão. E aí a gente entra também na questão da igualdade. A Constituição ela fala que todos são iguais perante a lei. E essa igualdade, ela é fundamental, o desenvolvimento dessa igualdade, ela é fundamental para a gente desenvolver os outros direitos da gestante, da mulher. Por quê? A mulher é
igual ao homem em todos os aspectos? Sim ou não? Gente, vamos responder, ó. São quase 5 horas, já estamos quase terminando. As mulheres são iguais aos homens em todos os seus aspectos? Não. Então, nós temos que, quando a gente fala de igualdade, a gente tem que trazer, aí eu vou usar um pouquinho de juridiquês, a igualdade material. A gente não pode usar a igualdade formal. Igualdade formal é dizer todos são iguais perante a lei e efetivamente tratar todos iguais. Quando a gente fala de igualdade material, o que a gente faz? A gente discerne qual a diferença entre cada um, a diferença entre cada pessoa. A gente concede uma proteção àquele que está em desigualdade e, olha bem, né? Eu ia falar inferioridade. Mulher inferior, né? Que triste, né? Não é inferioridade, desnivelamento. Para que eu possa nivelar essa pessoa e colocá-la em igualdade. Quem disse isso foi o Rui Barbosa, um dos maiores juristas que o Brasil teve. Então, se eu tenho uma mulher gestante e o homem não fica gestante, eu preciso conceder direitos especiais a essa mulher gestante para que ela seja protegida no mercado de trabalho. Eu preciso disso, eu preciso fazer essa proteção. Então, quando vocês forem falar sobre igualdade, quando vocês mencionaram nas rodas de amigos ou em algum estudo, lembrem-se disso. Essa igualdade ela tem que ser material. Eu preciso analisar as desigualdades a fim de que eu possa fazer todos iguais. Eu não posso tratar todos iguais assim no batidão. Não posso. Não posso porque senão eu vou conceder, eu vou tirar da mulher a licença maternidade, porque ela é igual ao homem, então ela não precisa de licença. Ou vou conceder o mesmo prazo de licença. 8 dias, 30 dias, dependendo do caso. Então, isso é extremamente importante quando a gente fala da igualdade. Por quê? O maior desenvolvimento do feminismo foi o quê? Somos iguais, sim. Queremos ser tratados como homens. E aí teve uma série de complicações depois, não é? E aí teve uma série de questões que precisaram ser ajustadas. E aí tem as diversas facetas do feminismo, né? Feminismo cultural, enfim. E aí vocês sabem disso muito melhor do que eu. E na verdade, se formos falar sobre isso, vocês vêm pra cá e eu vou pra aí, pra estudar com vocês. Como forma de minimizar os efeitos do capitalismo, por quê? O capitalismo, a gente é escravo, eu disse, né? A gente é escravo do capitalismo, não tem jeito. Quando você tem uma mulher que é empregada, até mesmo a servidora pública, a gente tem algumas questões sobre isso. Ela está lá para produzir. E se ela precisa se ausentar ou para amamentar, ou para ir à consulta médica, pré-natal, ou para licença maternidade, ela representa para aquela empresa prejuízo financeiro. A saída dela não é internalizada no balancete lá como lucro. A saída dela é internalizada como prejuízo. Então nós precisamos ter ações do governo, do Estado, para que essa saída dela, mesmo que represente em algum nível um prejuízo, seja suportada pela empresa. Porque senão nós, apesar de termos igualdade, nós vamos ter uma desigualdade, uma questão do próprio ser, da própria mulher. Porque ela vai gestar, ela quer ter filhos, não é? Ela quer, não todos, mas algumas. Então a gente precisa ter esse nível de proteção. E aí o artigo 5º da nossa Constituição, ele traz a internalização do Tratado Internacional dos Direitos Humanos, ele traz aqueles direitos como direito fundamental. Ou seja, se tem uma coisa que é importante nesse Brasil, é o artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º. Artigo 6º, artigo 7º são os direitos sociais, e o artigo 5º e 6º são os direitos fundamentais da pessoa, inerentes à pessoa, que conferem à pessoa dignidade. E a dignidade ainda, e é uma discussão jurídica e tal, a dignidade ela está acima de todos os direitos. O direito à vida, à saúde, tudo, eles formam a dignidade da própria pessoa. Vocês estão 1 hora falando, eu estou acabando, tá? Prometo.
Então, como eu disse, né, eu coloquei aqui, falar de direitos da gestante, da puérpera, é falar em dignidade da mulher, sem sombra de qualquer dúvida. Conceder à mulher o direito, a escolha, principalmente a escolha, o direito dela poder sair 120 dias e cuidar do seu filho, podendo ficar mais 60 dias, então ter 180 dias de licença maternidade, é uma tranquilidade que ela tem, são proteções que ela ganhou. Ela ter proteção no mercado de trabalho é extremamente importante. Ela ter liberdade de pensamento também é extremamente importante. São todos direitos fundamentais, positivados, colocados em lei pelo artigo 5º e artigo 7º da nossa Constituição. A nossa Constituição, ela é a lei maior do nosso Estado, então, do nosso país. Nenhuma outra lei que fira esses direitos ou vá de encontro, ou lei, ou ação administrativa do gestor público em políticas públicas, ou até mesmo ações de serviços públicos, serviços particulares de saúde, eles são inconstitucionais e podem ser debatidos juridicamente.